A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização do Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito neste dia 28 de março. Connosco estão Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. Bem-vindos. Temos um tema de atualidade para comentar no programa de hoje, o ataque que aconteceu no Centro Ismaelita de Lisboa, mas já lá vamos, é por aí que iremos, dentro de instantes, levar a nossa conversa. Para já, as notas de abertura. Ricardo Freixal, destaque para o início do programa de hoje. Boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Bento Anastácio, ao Alberto Magalhães também. Falo aqui na minha condição de cidadão, também de interventor no processo produtivo e na recente manifestação que aconteceu na passada sexta-feira, na manifestação de agricultores. Os agricultores têm naturalmente direito a reivindicar, a manifestar-se também. Eu esperava que Évora entrasse aqui num pandemónio com trânsito, com obstruções, com estrangulamentos graves, a horas nobres. Felizmente, as coisas também foram organizadas um pouco, acautelando a vida normal dos cidadãos. E eu lembro-me que estive com o Luís Matias perto das 9 horas e circulava-se normalmente, às 8 horas circulava-se normalmente, as famílias puderam normalmente organizar as suas vidas. Isto é viver em democracia. Quero lançar aqui o meu bem-aja a todos aqueles que estabeleceram a estratégia para esta manifestação, naturalmente aos dirigentes dos agricultores, às forças de autoridade, aos responsáveis pelo trânsito, porque não me pareceu ter havido, eventualmente poderão ter havido um estrangulamento ou outro, mas não me pareceu ser muito maior do que aqueles que acontecem com alguma frequência em Évora. Ainda hoje de manhã fui surpreendido com o impedimento de circular numa artéria que tem muita circulação e que dá acesso a uma série de vias, nomeadamente ali no largo do Jardim das Canas, o chamado Jardim das Canas. Não tinha qualquer aviso prévio sobre isso. Mas houve, Ricardo. Como? Houve aviso, houve. Eu não sabia, serei mal informado então, não. Mas pronto, o cerne da questão é de facto a manifestação, a forma. Parece que terá havido uma escaramuça ou outra, não me apercebi dela, mas queria saudar o direito à manifestação. Vi também muitos populares, muitos cidadãos que não têm diretamente nada a ver com a agricultura e que presenciaram a manifestação, aparentemente entendi eu como uma forma de solidariedade, porque de facto a agricultura, como vamos ver depois no segundo ou terceiro ponto do programa, diz-nos respeito a todos nós, não diz respeito só aos agricultores, e portanto um bem-aja por tudo ter corrido aparentemente dentro da normalidade. Do tema de abertura do Ricardo Freixal, passou ao Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto, bem-vindo. Que nota trazes para a abertura do programa? Boa tarde aos colegas, boa tarde a ti, Luís Matias, e aos nossos ouvintes. Trago 3 notas breves. A primeira é que no sábado fui surpreendido, e até vos digo mais, à hora, às 19h27, na RTP3, com a tradução do Ministro do Interior francês, feito por um tradutor qualquer da RTP, as legendas. Vou explicar. O Ministro do Interior francês falava das manifestações violentas que têm existido, falava de atos violentos contra a polícia e nomeava os seus autores. Falou de pessoas da extreme gauche, da ultra gauche e grupúsculos da extreme gauche, ou seja, da extrema esquerda e da ultra esquerda. Pois não é que o tradutor nas legendas escreveu extrema direita, pessoas da extrema direita, da ultradireita e grupúsculos da extrema direita, desvirtuando completamente, traindo completamente aquilo que o ministro do Interior francês tinha dito. Isto é inacreditável. Passou-se na televisão pública portuguesa. Depois queria falar das greves. A greve
na CP, que vai continuar. Portanto, as pessoas que tiraram o seu passe e que usam os comboios para ir trabalhar vão continuar durante o mês inteiro de abril a ter problemas nas suas deslocações diárias para o trabalho. É uma greve de figurino variável. Uns dias estão a umas horas, outros dias estão a outras. Isto é, tornam completamente impossível a vida dos trabalhadores com passe. E aqui temos uma coisa extremamente soviética, isto é, os passos são baratos, mas não servem para nada porque a CP está constantemente em greve. E depois, a última novidade em matéria de greves é a greve dos funcionários judiciais, que anunciam a greve, fazem pré-anúncios de greve e depois vão trabalhar, marcam ponto, mantêm-se no local de trabalho, mas recusam-se a trabalhar, recusam-se a fazer, a participar em julgamentos que não sejam de réus presos e recusam-se a trabalhar, por exemplo, em outras diligências como a audição de testemunhas. Estão em greve, ganham o ordenado por inteiro, mas o mais ridículo disto tudo é que a Ministra da Justiça, que é uma catedrática de Direito, não sabe que isto é ilegal. Teve que perguntar à Procuradoria-Geral da República e o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República levou um mês para chegar à conclusão que esta greve não é uma greve, é uma insubordinação e, portanto, não dá direito a remuneração, antes dá direito a processos disciplinares. Está tudo maluquinho. Das notas do Alberto Magalhães, passo ao Bento Anastácio, e tu traz uma, duas ou três notas, mas breve, tarde, não é? Luís. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde ao Ricardo e a quem faz o favor de nos escutar. Não, eu trago uma nota breve e uma indignação. A primeira nota vai para o navio da República Portuguesa Mondego. Aquele da que a rapaziada disse que não podia, que não estava em condições de andar ou de navegar e que não quis ir atrás de um navio russo que supostamente andava a espiar. Ora bem, hoje de manhã, eis não quando o Mondego zarpa rumo às desertas para ir fazer a rendição normal do pessoal. Às selvagens, desculpa, para ir fazer a rendição do pessoal. Então não é que aquela coisa de andou 6 milhas e parou. Ao arranque deitava fumo tudo quanto era sítio. Depois a malta faz-se ao mar e anda 6 milhas, ou seja, por menos de 12 quilómetros e volta para trás. Teve que ser rebocado. Rebocado. Eu agora quero saber como é que o senhor Almirante vai levantar o dedo, em que direção e onde o vai pôr. Mas pronto, isto é uma coisa que, se não fosse tão grave, até teria piada. Mas pronto, não é. Bento Anastácio, isto não quer dizer que o navio, se tivesse zarpado nas suas competências quando devia ter zarpado, que lhe tivesse acontecido o mesmo, não? Não, era pior, porque entretanto o navio foi Não sabe. O navio foi apanhado. Não sabe. Pois Poderia ter acontecido ou não. Mas só que este entretanto foi amanhado. Entretanto o navio foi amanhado e não se deu. E não se deu a coisa. E a outra coisa tem eu de facto cheguei ao fim da paciência com o politicamente correto. E já não há paciência para aturar esta gente que, em nome da integração, em nome do respeito pelo outro, etc., o que faz, pura e simplesmente, é tentar normalizar a população, é a estupidificação completa das massas, e pior que isto, é o fim da diversidade cultural. Querem estas pessoas que sejamos todos carneiros iguais e etc. Até podem querer. Depois acontecem coisas que ultrapassam o inimaginável. É a estátua do Miguel Ângelo, que é pornografia.
É os livros dos 5 e dos 7 que não estão a ser escondidos. E agora vêm uns senhores que querem reescrever a obra da Agatha Christie. Porque O Poirot é racista, pá. O Poirot é racista. reescrever, com que direito é que um editor qualquer, uma multinacional qualquer, ou quem quer que seja, tem o direito de reescrever a obra de quem quer que seja? Aquelas pessoas não sabem que não compraram um livro, compraram o direito de reproduzi-lo e de comercializá-lo. O livro não pode ser mexido. Por esta ordem de ideias, um dia destes aparece um chico esperto, ou uma chica esperta qualquer, que acha que vai reescrever os Lusíadas. Esta coisa, ou então, pelo absurdo, terão que reescrever a Bíblia, terão que esconder o Antigo Testamento. E tem muito que escreverem. Mas o meu problema, ou a minha indignação, é contra o absurdo de alguém se sentir no direito de reescrever a obra do outro. Retirando-lhe palavras, trocando frases, censurando. Mas eu já vi isto. Voltamos à Santa Inquisição. É para melhorar. Voltamos à moral vitoriana. É para melhorar a obra. É para melhorar a obra. Ora, melhorar a obra. Fica a tua nota de abertura. O Zé dos Anzóis reescreve o Shakespeare. Ou põe pontuações no Saramago. Ou acha que os poemas de David Mourão Ferreira são obscenos e que não se podem ler. Para não falar nos do Bocage. Para não falar nos do Bocage. Eu já não, mas o problema é que essa gente não chega ali Bocage, não sabe o que é, acha que o Bocage é um personagem de anedotas, não faz ideia, nunca leu, nem vai ler o que o homem escreveu. Porque são uma cambada de imbecis, uma gente inculta e, sobretudo, de mente totalitária. Não queiram fazer de um português sueco, não queiram fazer de um sul-africano australiano. Deixem-nos ser como somos, deixem-nos ser portugueses, deixem os outros ser marroquinos, deixem-nos a nós ser alentejanos e aos outros ser transmontanos. Chega, basta, não se metam mais, deixem-nos viver em paz. A cultura não pode, e a vida das pessoas não pode continuar à mercê de meia dúzia de imbecis que acham que temos de ser todos igualzinhos. E isso chama-se totalitarismo. Das notas de abertura do Bento Anastácio, partimos para o primeiro tema do programa de hoje. O tema está relacionado com a notícia que marca o dia, um ataque que provocou 2 mortos e 1 ferido em Lisboa, um ataque ao centro ismaelita. O atacante é um cidadão de nacionalidade afegã, um homem de 40 anos, com 3 filhos, que terá usado uma faca de grandes dimensões para atingir as vítimas. Desconhecem-se para já as motivações deste ataque. As notícias, no momento em que gravamos o nosso programa, à meia da tarde, indicam que este homem chegou a Portugal em 2021, vindo da Grécia, com o estatuto de refugiado. Ricardo Freixial, tantas vezes se falou da possibilidade de ataques, ou víamos ataques semelhantes a este, podemos assim dizer, noutras capitais europeias, e agora aconteceu aqui. Será o mesmo, não? Um comentário. Eu queria muito mais abordar o problema na questão da segurança de todos nós, na segurança do país, do que propriamente meter-me naquilo que é as questões do Islão, dos descendentes de Maomé, da guerra pela descendência, da guerra pela sucessão, de quem são os verdadeiros representantes de Maomé, e daí resulta o ismaelismo, não é? A de lamentar mortes. Estávamos habituados a que, parece que no Paquistão estes atentados contra este grupo de seguidores parece que é normal. Em Portugal estávamos até agora livres de que eles acontecessem. Poderemos nem leve pensar, bom, é uma guerra entre crentes de uma ou outra facção,
de uma outra religião. Isto não nos toca a nós, desta vez não nos tocou, mas um dia qualquer pode tocar-nos. Portanto, no lançamento do tema, o Luís Matias questiona mesmo o que é que vai ser disto para o futuro, qual é que é a nossa segurança, ou pelo menos não é com estas palavras, é mais ou menos a sua preocupação é esta, e acho que é a preocupação de todos nós. É que a livre circulação entre pessoas, independentemente das suas crenças, e este era um refugiado, parece que político, não é, Luís Matias? É um refugiado do Afegão, não tenho indicação se era um refugiado político, era um refugiado que vem de um campo na Grécia. Bom, mas tem nitidamente uma facção política e é ativo nessa facção. Parece que isto será uma questão nitidamente política, ou de religião, ou de política religiosa, qualquer coisa dessas. E aquilo que me preocupa neste momento é a segurança no país. Sejam entre estas facções originárias do exterior, quer seja, e se elas um dia não alastram, enfim, ao país em geral, porque de facto uma coisa é a livre circulação de pessoas, outra coisa é a subjugação dessas pessoas às leis e aos hábitos de vida dos países para onde vão emigrar. E portanto, se eu emigrar para a Espanha, tenho que adotar as leis do país. Se for para a Austrália, gostava de ir um dia até a Austrália, aí será, as coisas seriam um pouco mais fino, terei mesmo que obedecer às leis vigentes na Austrália. E todos os imigrantes que entram em Portugal, naturalmente, terão que respeitar um pouco as regras de segurança, de convivência e de paz que até agora têm reinado no país. E, portanto, oxalá que isto fique por aqui, já não é pouco, e será talvez um alerta às nossas autoridades para que a vigilância seja mais apertada, para que isso garanta mais segurança para todos nós. Alberto Magalhães, o Ministro da Administração Interna, diz que, agora que seja feita justiça depois deste ato trágico, não havia qualquer sinalização que este suspeito, que este homem pudesse realizar um ataque como este, que matou duas pessoas. Esse é o problema, é que nunca há sinalização. Alberto Magalhães, que comentário fazes? Que situação é esta que vivemos? É diferente de outras que já tivemos no passado ou não? Bem, Luís Matias, ainda há poucas informações sobre o que se passou, não é? Eu confesso, quando ouvi a notícia, juntei 2 mais 2. Disse, afegão, matou 2 mulheres, deve ser um talibã. Mas confesso que isto é um raciocínio demasiado apressado, não é? Depois ouvi alguém dizer na televisão, num dos canais televisivos, que ele frequentaria o centro ismaelita. Ora, não estou a ver um sunita a frequentar um centro ismaelita, não estou a ver um afegão, um talibã, a frequentar um tal centro, a não ser disfarçadamente de modo a estudar a melhor maneira de cometer um atentado. Portanto, não sei, pode ser. Neste momento nós não temos grandes informações e mais, temos uma incerteza que provém de uma política que na Europa está em uso já há alguns meses ou anos a esta parte, que é de tentar mascarar atentados terroristas, dizendo que são atos translocados, dizendo que são atos provenientes de patologias mentais ou com causas em patologias mentais, e para mascarar o perigo e para não assustar as pessoas. E portanto nós nunca sabemos se o homem realmente é maluco ou se é um terrorista. Aliás, vendo a coisa por um certo prisma, entre maluco e terrorista não há grande diferença. Mas não se sabe se o homem é um doente mental, se é um perturbado. Eu ouvi o Sheikh Munir falar hoje
também de que há muitas pessoas que vêm dessa parte do mundo, do Afeganistão, do Paquistão, etc., que vêm traumatizados com problemas mentais. Pode ser. O que é certo é que invadiu ou entrou num centro com um facalhão, matou 2 mulheres e parece que feriu um professor ou coisa assim. Fiquemos à espera de mais notícias. Bento Anastácio, Não, deixa-me só dizer mais uma coisa que eu era para dizer e que me esqueci. Em relação àquilo que disse o Ricardo, eu também posso acrescentar o seguinte: realmente a gente já não sabe o que é um refugiado. E mais, não se percebe como é que são triados os refugiados. Em princípio não são triados, vêm para cá e pronto, dizem que são refugiados e a gente aceita-os como refugiados porque vêm da Grécia e vêm do Afeganistão e passaram pela Grécia e dizem que são refugiados. Mas refugiados porquê? Para quê? A gente não sabe. Não é assim. Bento Anastácio, dizes que não é assim E ainda vai ser pior porque as forças fronteiriças portuguesas, o CEF, também vai entrar em greve na Páscoa. Como os pilotos da TAP não vão entrar em greve na Páscoa, entra o CEF, que é para estragar a Páscoa a muita gente. Bento Anastácio, e tu que comentário fazes? Estamos perante, parece-te mais um ato deslocado ou um ato de terrorismo? Não, até agora nada se pode afirmar com clareza, mas não me parece que seja, de facto, um ato terrorista, assim como não parece para já às autoridades portuguesas. Para ver uma coisa, a gente sabe quem são os refugiados, Alberto. Os refugiados chegam por via legal, através dos mecanismos da União Europeia, que é o caso deste afegão. Tu acreditas nesses mecanismos e não é, uma coisa na fiabilidade desses mecanismos? Não vem aqui a propósito o acreditar ou não acreditar. Uma coisa são os migrantes económicos que chegam pelos seus próprios meios, clandestinos, os que vêm em redes de tráfico, etc, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é quem vem com o estatuto de refugiado. Quem tem o estatuto de refugiado não o recebe em Portugal. Recebe na Grécia. Antes de chegar a Portugal. Portanto, essa triagem é feita pelo mecanismo europeu. Portanto, não podemos pôr tudo isto em causa. Que também é oco. Não, mas eu ponho em causa porque é um mecanismo oco. Hoje em dia não se pode negar a ninguém o estatuto de refugiado. Hoje em dia não se pode negar a ninguém que venha desses sítios o estatuto de refugiado. Pode. Tem que ter um cadastro do tamanho de um... São necessários vários elementos, e quem normalmente trata disso é a União Europeia e a ONU. Portanto, nem sequer as autoridades portuguesas são perdidas nem achadas no caso. Este caso em si, a família veio, este homicida e 3 crianças, depois, e que veio com indicação de perturbações psicológicas, já que tinha perdido a mulher na Grécia. Portanto, há aqui duas questões. Uma, primeira, que tem a ver com a recepção, o enquadramento, a integração dos refugiados, assim como dos migrantes económicos. E outra coisa que não diz só respeito a este grupo de pessoas que vive no nosso país, que é a questão da saúde mental em Portugal. É um problema que nós aqui de vez em quando falamos e que sabemos que está completamente atirado aos bichos, não existe. Os serviços públicos não têm psicólogos, não têm psiquiatras, não têm nada. E as pessoas chegam e são largadas por aí, sem qualquer acompanhamento, sem qualquer tipo de reintegração, porque o Estado, pura e simplesmente, está nas tintas
para os compromissos que têm para com estas pessoas. Elas chegam, se naquela altura estiver a dar, são recebidas com pompa e circunstância no aeroporto, com um secretário de Estado ou um ministro e mais umas personalidades ali a tirarem fotografias, e depois são abandonados. Uma ou duas IPSS que tratem do assunto, e o Alto Comissariado para as Migrações também é uma coisa que existe no papel. Isto não quer dizer que não possa haver essa guerra entre fações do Islão, mas também me parece complicado envolver esta comunidade, que é conhecida pelo papel que a HK tem e pela ligação que Portugal tem a esta comunidade que foi vítima, mas acho que é muito cedo para nós começarmos a questionar a segurança do país. Isto não é propriamente os Estados Unidos, em que qualquer gajo entra com uma pistola dentro de uma escola e mata pessoas 15 em 15 dias, mas isso é outro assunto. Deste primeiro tema passamos para um outro que já tínhamos também em agenda, as medidas apresentadas pelo Governo para combater a inflação, ou contra a inflação, vamos usar antes este termo. IVA zero em alimentos, cheques de 30 euros para famílias de menores rendimentos, um aumento de 1% para funcionários da administração pública e também um aumento do subsídio de refeição. Ricardo Freixal, até agora o IVA zero em alimentos era apontado como uma solução que não iria funcionar pelo próprio Governo, mas a medida foi tomada depois de se conhecer que o déficit era de 0,4%, o déficit de 2022, o terceiro mais baixo registado neste milénio. Como é que comenta estas decisões do Governo? São adequadas, por exemplo, estas medidas como o cheque de 30 euros e todo este valor calculado em 1.100 milhões de euros de apoios que são agora concretizados em diversas formas? Eu sou humilde no meu ser e sou grato, costumo ser grato. E portanto não sou pobre e não costumo ser mal agradecido. Ou seja, tudo aquilo que o Governo, que o Estado, que o Governo neste caso faz para minorar as dificuldades que os portugueses em geral e principalmente as famílias mais carenciadas têm com esses problemas, tudo o que faz para minorar os problemas deles, eu apoio de facto. E estamos numa altura de crise, enfim, é uma crise global, e já vamos falar de globalização a seguir. É uma crise global, é uma crise que nos afeta e afeta-nos mais porque somos um país que é muito sensível, porque não tem os seus meios próprios de produção, porque produz pouco, porque não é autossuficiente na maior parte dos bens de necessidade básica elementar e portanto tudo aquilo que o Governo fizer para minorar as dificuldades das pessoas, nomeadamente das mais carentes, é bem feito. Agora continuo que não sei como é que isto vai terminar, mas o que eu queria e o que eu acho que todos os portugueses queriam mesmo era não necessitar desses cheques de 30 euros, era não necessitar dessas medidas que, em boa verdade, pouco irão resolver o problema dessas famílias mais carenciadas. É uma questão de tempo. E, portanto, isto só acontece porque não há política estratégica, porque não há governação aos vários níveis e depois sofremos enquanto país mais sensível e sofrem as famílias que são mais sensíveis. Portanto, o que eu gostava muito, ainda bem que o Governo tem capacidade para poder utilizar algumas das suas poupanças. Essas poupanças, se eu pudesse, diria que, mas o termo entre aspas já é muito gasto já. Eu não gosto de dizer nada. Desculpa, Bento. Ricardo, digo eu, roubanças. Pois, pronto, entre aspas. Mas ainda bem que pelo menos uma parte não os vai desperdiçar mal, vai utilizá-los atenuando as dificuldades. Mas o que eu queria mesmo era que essas dificuldades fossem atenuadas
de uma questão mais frontal, mais global, mais estrutural, que nós fôssemos um país que tivesse um superávit maior, que tivesse mais emprego, que tivesse melhor emprego, que tivesse melhor condição de vida e que ninguém necessitasse destas medidas de emergência. Isso era o ideal. Estes podem chamar-me, sei lá, isto é o país, seria o país das maravilhas que fosse, ainda bem que fosse. Mas eu acho que tínhamos possibilidades ao longo, temos perdido oportunidades ao longo do tempo de tornar o país menos dependente e as famílias mais necessitadas, que seriam cada vez menos dependentes destas ações que são pontuais e que se calhar para o ano não poderão acontecer, e depois acaba-se tudo, oxalá não venha nenhuma senhora dizer ai, como eu gastava mal gasto, como costuma acontecer, mas de facto não ainda bem que há um superávit para atenuar as dificuldades, mas melhor fora que essas dificuldades não existissem. Esse é sempre o problema de fundo. Alberto Magalhães, como é que analisas estas medidas apresentadas pelo Governo? Deveriam ser mais concentradas num tipo de ação, por exemplo, de entrega de dinheiro, como já aconteceu, mas à população mais desfavorecida? Ou faz sentido esta pulverização, nomeadamente a questão do IVA zero em alguns alimentos? Ora bem, o IVA zero, a propósito do IVA zero, o António Costa poderia dizer preço por ter cão e preço por não ter. Porque, de facto, enquanto o Governo se negou a pôr o IVA do cabaz essencial em zero, muita gente, muitas organizações pressionavam o Governo para fazer isso mesmo. Agora que o Governo resolveu mudar de opinião, resolveu mudar de tática e pôs o IVA a zero no cabaz essencial, praticamente toda a oposição diz que não chega, que não presta, que é uma medida fraca. E a oposição tem razão. O IVA zero pouco melhora a vida das pessoas. Tenho ouvido exemplos nos meios de comunicação e chegamos à conclusão que num cabaz de 50 euros se poupam 2 ou 3 euros. Por outro lado, vão-se gastar 600 milhões de euros na medida, e esta medida abrange não só os mais carenciados, mas também abrange os mais ricos, tudo por igual, é uma medida transversal. E na minha opinião, não é só minha, eu tenho lido alguma coisa sobre isso, mais valia aumentar o valor das prestações, os tais 30 euros por mês, para os mais necessitados, e diminuir, por exemplo, o IRS da classe média, juntando mais algum dinheiro, porque ainda sobra algum dinheiro. O António Costa disse que todo o aumento da receita devido à inflação, da receita fiscal devido à inflação, vai ser devolvido com estas medidas, com estas e outras medidas, por exemplo, as da habitação, etc., ajuda às rendas e ajuda aos empréstimos bancários. Mas, de facto, contas feitas, ainda falta algum dinheiro para ser devolvido. E, portanto, na minha opinião, os 3 milhões, e aqui continua aquilo que o Ricardo estava a falar, de mais valia não ser precisas estas ajudas. Existem 3 milhões, ficámos a saber, foi o próprio Governo que disse, que estas medidas vão abranger 3 milhões de portugueses necessitados. Ora, isto é uma dependência terrível. 1/3 dos portugueses ficam dependentes da ajuda do Estado. Não ganham o suficiente para viverem autonomamente, para gastarem livremente o seu dinheiro sem precisarem da ajuda do cabaz essencial. Por outro lado, em relação ainda ao IVA zero, e para terminar esta parte da conversa sobre o IVA zero, é curioso que o IVA zero, a medida exige a cooperação daqueles que o Governo tentou transformar nos maus da fita, isto é, os distribuidores. É muito curioso. Por outro lado, o aumento da função pública num 1%
é justo, será justo, mas seria ainda mais justo diminuir o IRS da classe média, aumentando o salário médio líquido e, portanto, não aumentando só os funcionários públicos, mas também todos os trabalhadores. E depois o resto ficará para uma segunda volta. Eu penso que há uma segunda volta, não é? Sim, breve, mas haverá, sim. Antes de entrarmos no tema que nos traz o Ricardo Freixal, Bento Anastácio, e tu consideras que esta é a medida adequada e surgiu em tempo pelo Governo? Não, quer dizer, esta medida é adequada para a distribuição, porque eu acredito tanto que a taxa zero do IVA se repercuta no bolso das pessoas, como na chuva que está a cair neste momento. É trigo limpo, farinha amparo, os senhores da distribuição vão chupar mais 6% e nós vamos continuar a pagar o mesmo, se é que não acontece como em Espanha, que continuam a aumentar os produtos. E depois há uma coisa que me parece absolutamente surrealista, é o governo acordar com a distribuição o cumprimento de uma taxa sobre um produto. Dizer assim, meus amigos, vamos lá ver se vocês não roubam muito, porque foi isto que eles disseram, porque nós queremos passar o dinheiro para as pessoas, e isto não acredito que isto seja a solução. Nós estamos num país em que, como há bocado o Alberto lembrava, em que um terço das pessoas, das famílias, das pessoas que trabalham, não é pessoal que esteja desempregado, ou que viva do rendimento social, ou aquelas coisas que, por aí, pessoas que trabalham, levantam-se todos os dias para ir para o seu emprego, e chegam ao fim do mês, não têm dinheiro para viver. Isto não é indigno. Que uma pessoa que depois do seu trabalho tenha que ir viver da solidariedade, que em alguns casos é uma mera caridadezinha. Nós estamos a trocar o conceito de solidariedade social, de segurança social, pela caridadezinha. Um dia destes, vamos ter o Ministério da Colaboração e da Caridade no nosso país. O 1% aos funcionários públicos não é mais nem menos do que a reposição de uma parte do que legalmente lhes era devido pela inflação do ano passado, que não foi coberto. Portanto, o senhor Costa não está a dar nada a ninguém. E quando nos vem aqui com a conversa do que tivemos um déficit muito bom de 0,4, etc., esquecem-se sempre de mencionar uma questão, que é o saldo primário das contas do Estado. O saldo primário das contas do Estado teve um acréscimo de 2,5%. Ou seja, nós temos neste momento, ainda não estão as contas fechadas, mas números pelo ar, nós temos um superávit de cerca de 3% no país, que é comido pelo esforço da dívida. Portanto, lá volta outra vez o esquerdelho a dizer que é necessário renegociar a dívida. E é nestas alturas, e é que nós vemos a necessidade que temos de uma vez por todas, deixarmos de andar aqui com os Rodriguinhos e resolver as coisas totalmente. Não me parece que estas medidas sejam suficientes, porque nós vamos continuar a ter a inflação galopante. Nós esquecemos, e se calhar depois falaremos nisso a seguir, de uma coisa. Os produtos agrícolas que estão a ser colhidos agora foram semeados ou plantados com os custos de produção do ano passado, com os preços do petróleo e com os preços dos fertilizantes no ano passado. Porque estas coisas das plantas têm essas coisas. Têm que ser semeadas em determinada altura para serem colhidas passado um tempo. Não se faz ali, não se para ali, não se desliga a eletricidade da fábrica e depois volta-se a fazer crescer batatas. Não é isso. Esse problema está devido à guerra, é claro, mas também devido à especulação nos pesticidas, nos adubos e nos combustíveis. Portanto, é tudo isso que nós queremos passar ao lado, que é o serviço que a inflação
tem feito em favor do grande capital, em favor das concentrações na distribuição e nos combustíveis. E depois há outra coisa. Para concluir então, Bento, sim. Para terminar, a Autoridade da Concorrência em Portugal não consegue encontrar cartel nos combustíveis, mas consegue encontrar nas cervejas. Alguém anda a distribuir mal nada, não disse nada. Ricardo Freixel, para concluirmos este tema, vamos assistir a um impacto direto mesmo no preço destes alimentos com a questão do IVA zero. Será que isso também vai ser aproveitado pelas próprias empresas de distribuição de promoverem muito estes produtos, realmente até com uma grande descida de preços que pode acontecer em negociação com os fornecedores e compensarem através da subida noutros? Não sei, não faço a mínima ideia como é que estruturalmente estes preços são formados. Isso é capital para a nossa discussão, não é? Nós estamos aqui a dizer, oxalá que o IVA zero representasse pelo menos essa descida de 3 ou 4 euros com tal cabaz de 50. Oxalá. Mas não acredita que seja já assim visível? Não. Luís Matias, eu não disse que não acreditava. Eu disse que tudo depende. Eu não faço a mínima ideia como é que estruturalmente os preços são formados e, portanto, se houver possibilidade, como diz o Bento Anastácio. Desculpa lá, Ricardo, o IVA é somado ao final da fatura, ou está lá ou não está. Está bem, mas Bento, e a montante poderão existir estratégias que. Tens os fatores de produção todos, mas nós estamos a poderão falar existir daquele estratégias, Bento, poderão existir estratégias a montante que se calhar superam o valor do IVA. E vamos pagar a mesma coisa. Vão ser as mesmas, vão ser vamos pagar a mesma coisa, mas deixa-me lá agora acabar esta história. Sim. Portanto, poderá acontecer isso. Eu oxalá que não aconteça, eu oxalá que o IVA de facto se represente para todos nós, ou para todos aqueles que são consumidores finais, um abaixamento do custo da sua vida. Eu oxalá que sim. Mas o Beto fez uma introdução perfeita. Muito rápido, fora agora estas interrupções que me fez a mim, que eu não percebi, mas também não liguei nenhuma ao Beto, desculpa lá, porque estava na minha, não é? Sim. Mas antes disso, tinha feito uma introdução perfeita ao tema que vem a seguir. E se o Luís Matias me permitisse, sem furar aqui o protocolo do alinhamento do programa, eu propunha que passássemos já à discussão seguinte. Deixa-me ouvir, porque o Alberto Magalhães quer fazer comentário sobre o tema anterior. E eu pergunto mesmo ao Alberto se achas que vamos ver já aí o resultado, por exemplo, do caso do IVA, ou, como diz o Bento Anastácio, isto são medidas que não são de Estado Social, mas assistencialistas e de caridade. Bem, isso são duas questões. A primeira questão, eu acho que vai-se sentir um abaixamentozinho nos tais 40 e tal produtos do cabaz. Mas é uma coisa de nada e não tem grande significado. Agora, de facto, o grande problema deste país, e cada vez maior, é de facto o assistencialismo. Isto é, nós temos um governo, temos um Estado que chupa dinheiro aos contribuintes de uma forma completamente descarada, temos uma carga fiscal altíssima e a desculpa qual é? É que o Estado precisa deste dinheiro para distribuir pelos pobrezinhos, que já vão em 3 milhões. Isto é um assistencialismo, ou melhor, é um populismo pelintra. Isto cá para mim é aquilo que se pode chamar um populismo pelintra, não é? É manter todos na dependência do Estado e todos a beijar a mão ao Estado, porque o Estado vai distribuindo a sua esmola pelos mais necessitados. Isto não quer dizer que em momentos por exemplo, como este momento atual, em que há uma inflação galopante, etc., o Estado não possa ter medidas de emergência para ajudar os mais pobres. O problema é que isto vai-se passando constantemente já. Primeiro é por causa da pandemia, depois é por causa da guerra, depois é por causa da inflação e depois e a seguir há de ser por outro motivo qualquer. O Estado vai sendo cada vez mais um Estado assistencial.
em vez de ser um Estado que devolve aos cidadãos a iniciativa de criarem riqueza. E portanto, na minha opinião, é imperioso encontrar um equilíbrio, porque também é importante ter contas certas. Eu acho que não faz mal nenhum termos um déficit pequeno e irmos diminuindo a dívida, mas é importante encontrar um equilíbrio certo entre contas certas, medidas, entre contas certas, medidas de emergência quando elas são precisas, mas também medidas estruturais, como por exemplo baixar o IRS. Bento Anastácio, era por aí o caminho? Também partilhas com, por exemplo, uma descida do IRS agora? Eu penso que deve haver um maior número de escalões no IRS, que é uma forma de ser mais justa a tributação. Não tenho dúvidas que é por aí. Acho, de facto, que a carga fiscal continua a ser demasiado elevada, sobretudo porque nós vivemos, ou o Estado vive muito, de impostos indiretos. E os impostos indiretos são cegos e são absolutamente injustos. Portanto, todo o sistema fiscal tem que ser revisto. Temos depois outra questão, que é a questão da pobreza do país, que é uma coisa absolutamente injustificável. Pode-se dizer, nós somos um país pobre. Somos, sim senhora, mas a forma como o nosso setor de produção foi afetado e foi destruído, com a dependência que temos da União Europeia, nós deixamos de poder produzir o que produzíamos e com muita rentabilidade. Eu sei lá, estou agora falando de agricultura, lembro-me, por exemplo, da beterraba e coisas assim no género, que nós deixamos de poder produzir o que queremos e o que necessitamos para ter que satisfazer o que Bruxelas acha. Os nossos agricultores não vivem da sua experiência e do seu saber acumulado, passam a depender do PAC e mais do que de uns gajos em Bruxelas se acham que a agricultura do Norte precisa de mais ou de menos subsídio, então cortam aqui e obrigam-nos a fazer mudanças na produção. Nós só temos um caminho, é, de facto, voltarmos a produzir, porque o caminho não é o apoio social, etc., que não vai resolver nenhum problema estrutural. É necessário o investimento, sobretudo o investimento público, que seja um investimento reprodutivo e que os apoios e os dinheiros que venham da União Europeia sejam aplicados no setor produtivo. Já chega de aplicações especulativas, já chega de construção de betão, já chega dessas coisas. É bom começarmos a utilizá-lo na produção. Obrigado, Bento Anastácio. Vamos ao tema que nos traz o Ricardo Freixal. É de forma bastante sintética. Ricardo, o tempo passa rapidamente. Quer-nos falar da agricultura, quase em linha com o que falámos anteriormente, mas de um problema de produção de alimentos que existe a nível global. A globalização e, neste caso, como é que se pode continuar a produzir alimentos, é isso? Eu acho que todos possam pagar, não é? Eu sou totalmente a favor da globalização nas porcas, nos parafusos, nas anilhas, nos pensos rápidos e sei lá, tudo isso muito bem. Quer dizer, nós não tínhamos agora aqui que ter a referência e o livrete do automóvel ou o livrete do trator quando pedem às vezes por causa de uma peça, ou seja, aí eu sou totalmente pela globalização. Mas essa não interessa a alguns agentes interventores no processo industrial. Agora, a globalização, sem-se de lado como existe, é nitidamente um dos fatores que contribui para este status quo de sensibilidade das áreas que são mesmo mais periféricas e mais sensíveis, como Portugal é.
o Bento tocou ali na política agrícola, e de facto nós temos uma política agrícola comum desde que aderimos à União Europeia, então Comunidade Económica Europeia, passámos a ter a PAC e continuamos a ter a PAC hoje na União Europeia. Independentemente da questão política, Bento, a PAC não impede que tenhamos um ajuste de política agrícola comum à realidade portuguesa e às regiões que têm a sua especificidade. O que é que isto significa? Bento, o que é que isto significa? Significa que quando estas políticas são impostas de cima para baixo, de uma forma vertical, sem terem atenção a esta especificidade, nós sofremos com isto. E sofremos com isto ao ponto, isto é muito grave, porque sofremos com isto ao ponto de... aparece o modelo de transportes, estuda-se o modelo de transportes, estuda-se onde é que se produz mais, onde é que há excedentes, onde é que não há capacidade produtiva, onde é que não há produtividades altas, onde é que não há margem bruta da atividade, onde é que não há... Não é uma questão puramente económica. Eu disse outro dia aqui no programa, outro dia no programa não, manhãzinha cedo ao Luís Matias, quando falámos que de facto a agricultura e os processos agrícolas, os sistemas agrícolas, não são sistemas que produzem apenas alimentos. E assim, o problema, se produzem mais, com produtividades mais altas, na Escócia, ou na região da Boa, ou do Brie, ou da Bolsa, em Paris, então que venha de comboio ou que venha de autocarro por aí, esse trigo, essa cevada dística para a cerveja, que nós cá produzimos as termossos e a coisa está tudo bem. Não pode ser, porque qualquer greve de transportes ou qualquer falha na distribuição de combustível estraga todo o processo e impede-nos de beber cerveja, impede-nos de comer termossos, impede-nos de comer pão porque não há farinha, porque não temos capacidade para armazenar, porque não temos estratégia sequer para as nossas reservas. Isto parece um chavão, parece uma coisa muito velha, ortodoxa, de gajo primário. Não é. Isto não vai, infelizmente para nós, ou para os nossos filhos, ou para os nossos netos, isto não vai acabar bem. Ou há uma alteração profunda em todo este sistema, ou isto não vai acabar bem. E basta, Bento Anastácio, o que falou o Bento, eu não sabia que o Bento estava tão informado, e ainda bem, porque tem sensibilidade para isso, acerca do impacto que tem o aumento dos inputs na agricultura no preço do produto final, em termos de custo de produção. E também depois temos a guerra, que é uma coisa que, bom, ninguém está à espera que aconteça a guerra, mas acontece, hein? A guerra da Ucrânia, que está a durar há mais de um ano, mas podia ter durado um mês, mas esse mês teria sido suficiente para aviltar, para aumentar substancialmente os preços. E, portanto, tudo isto, há aqui uma desorganização no sistema que é transversal aos vários setores e que não augura nada de bom. E, portanto, depois tudo isto vai recair, Luís Matias, nos preços ao consumidor final. E depois não há IVA subtraído que valha, porque isto resolve a pena pontualmente, porque qualquer dia nós corremos o risco de não termos na prateleira do supermercado. Porque não basta o ex-ministro Capoelas, em tempos, ter dito que nós éramos autossuficientes na carne de porco e na carne das aves, porque elas aparecem na prateleira do supermercado, quando temos que importar cerca de 90%. 90% não, porque produzimos cerca de 40% do milho das nossas necessidades, mas importamos mais de 50% daquilo que é necessário para engordar os porcos e os frangos. E, portanto, tudo isto passa por estratégia. Bom, Portugal não pode ser autossuficiente numa série de matérias-primas, numa série de bens alimentares. Não pode ser, não. Mas podemos minorar o problema, podemos criar uma reserva estratégica, com essa reserva estratégica eventualmente criamos atividade, sustentamos atividade que tem atividade a montante e a jusante da atividade agrícola, que ocupa território, que tem ambiente, enfim, tudo isto é normal em termos de estratégia política e tudo isto nos ajuda a viver. E eu acho que hoje em dia não podemos olhar apenas para o processo de produção, seja ele agrícola ou seja industrial, apenas como um processo isolado. Não, a comunidade é um todo. O ecossistema funciona com diversos nichos e tudo isso, cada vez que se mexe de uma forma pouco pensada num agente, num fator
que faz parte do ecossistema, mais tarde ou mais cedo nós vamos sentir isso. E é aquilo que estamos a sentir. Com uma pena agravada. É que não mexeram apenas num fator ou em dois. Mexem numa série de fatores de uma forma perfeitamente insustentada. E este insustentado não é o insustentado dos políticos, é o insustentado, sei lá, agora falando de agricultura e de bens alimentares, é o insustentado a termos agronómicos, é o insustentado a termos ambientais e, naturalmente, depois é o insustentado a termos económicos também. E em termos sociais, e em termos, e em termos de ordenamento de território. Não, nós só temos desertificação porque não temos atividade. Temos desertificação porque não somos sustentados nas nossas atividades. Enfim, tudo isto está muito relacionado e vai acabar, só para terminar. Para terminar então, Ricardo, sim. Embora eu penso, quando eu referi há pouco, vi muita gente que não tem nada a ver com a agricultura, a ver passar o comboio, eu acho que havia muita gente porque se tivesse havido a contestação, tinha havido manifestação, com certeza, as pessoas passaram, e ainda que viram passar, e ainda que não se tivessem manifestado, mas pelo menos penso eu que estavam com a consciência perfeita de que aqueles tratores que ali passavam, sejam eles grandes ou sejam pequenos, porque hoje não se pode fazer agricultura com tratores como o meu avô fazia, para assegurar, e isso foi outra crítica que eu vi, há tratores grandes naturalmente, têm que ser tratores grandes porque têm que ter rendimentos de trabalho enormes, porque temos uma população mundial crescente que tem que ser alimentada. E, portanto, para se tirar eficiência do tempo também, tem que haver rendimentos de trabalho elevados e tem que haver produtividades elevadas, e é tudo isso que nos tem até agora alimentado a todos nós, que somos cada vez mais e que queremos comer cada vez mais e melhor e com segurança alimentar. Alberto e o agricultor faz parte disso, e tudo isto tem relação com os preços ao produto final, com o IVA, com a inflação, com tudo isso. Está lançado o tema, aqui a opinião do Ricardo Farichal, apenas para o comentário rápido do Alberto e do Bento, e depois teremos de terminar. Alberto Magalhães, os governos estão esquecidos de pensar a agricultura como um todo, e o que leva depois a que estes problemas nos preços também aconteçam e que seja o face mais visível. Em termos de agricultura, o especialista é o Ricardo. Eu não... Alberto Magalhães, de bola, agora, de medicina e de agricultura, todos sabemos um bocadinho. Sim, de médico e agricultor todos temos algum valor. Não, e de bola também. Eu ia dizer que estava para contestar o Ricardo quando ele me pareceu que ele ia defender a autossuficiência. Mas como ele a certa altura disse que nós não podemos ser autossuficientes em tudo... Em alguns produtos. Eu já não vejo motivo para criticar a sua intervenção e resta-me dizer que apenas me resta aproveitar a ocasião para dizer a certas pessoas que eu ouço falar que não percebem porque é que os preços das coisas alimentares aumentaram tanto e tal, e que são os supermercados e queria lembrar a guerra da Ucrânia, que por acaso envolve os dois países, Rússia e Ucrânia, que são os maiores produtores de cereais do mundo e de fertilizantes, os dois também, não é? E portanto só aí os fatores de produção agrícola aumentaram mais de 50%. Tanto os fertilizantes como os cereais, incluindo o milho para as galinhas. Depois tivemos ainda a seca, tivemos a gripe das aves, tivemos a peste suína. É só para lembrar isto, não tenho muito mais a dizer sobre o tema agricultura, produção de alimentos. Também quero dizer que aqueles que defendem uma agricultura biológica, natural e não sei o quê, se nós seguíssemos as suas ideias, metade da população mundial morria à fome, com certeza absoluta. Ele já há bastantes pessoas a morrer à fome, mas então com a agricultura feita à base de estrume em vez de adubos, havia de ser bonito.
Bento Anastácio, um comentário... Biológicos somos todos nós, não é? Bento Anastácio... Tudo é biológica, tudo biológico. Permita-me então passar para o Bento Anastácio para concluirmos o tema. Bento Anastácio, um comentário teu a esta questão levantada pelo Ricardo Faraxial. Esta necessidade de olhar para a agricultura como um todo e não apenas ponto a ponto e produto a produto ou produtor a produtor. Não, a questão é, eu vou pegar no que disse o Ricardo, que tem a ver com a desertificação, e só há, porque não há pessoas. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a cisão que se criou entre o espaço rural e o urbano e com o fim do que nós conhecíamos como o mundo rural, seja isso o que for, ou seja, com a vida no interior. Nós transformamos este país e outros países num compacto à beira-mar e depois 30 quilómetros para dentro o deserto. Ora, se nós não... E depois, onde é que a agricultura e o mundo agrícola se encaixa nisso? Encaixa precisamente na distribuição racional da população. Encaixa obviamente no sistema produtivo, mas nós temos, no exemplo, por exemplo, na fileira da cortiça, o produto final é todo feito no litoral. Este é só um exemplo dos milhares que nós temos da falta de organização territorial do país. E tudo, o que é que leva a que, mesmo nas áreas em que nós podíamos produzir e ser competitivos, não podemos teremos sempre que importar cereais, mas podemos exportar mais tomate do que exportamos hoje, podemos produzir mais milho do que produzimos hoje. Antes da invasão das amendoeiras e das oliveiras, nós tínhamos chegado pela primeira vez à autossuficiência em termos de milho. Portanto, tínhamos milho para dar de comer à bicharada, e isso fazia com que as mais-valias de todo o sistema ficassem cá. Era produzido aqui o milho, era aqui transformado o milho, era aqui dado às galinhas, e eram aqui comidas às galinhas e exportadas às galinhas. Ora bem, isso fica tudo parado quando nós não temos gente para semear o milho. E pronto. E como não temos gente para semear o milho, vamos ter que comprar as galinhas em vez de produzir isto para tentar. Eu estou a fazer isto mais ou menos de forma caricatorial, mas é o que acontece de facto. Muito bem. É assim que chegamos ao final do programa. Já não posso. Já não tem tempo, Ricardo. Peço desculpa, apesar do tema ter sido lançado por si. Temos mesmo de terminar. O A Torto e Direito regressa de hoje a uma semana. Está disponível em dnfm.com para ouvir quando quiser na página da sua rádio, também na página de YouTube e em repetição na DNFM, sábado às 18 horas. O encontro está marcado consigo, Ricardo Faraxial, Alberto Magalhães e Bento Anastácio, de hoje a uma semana. Até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Faraxial. Realização de Luís Matias.